E aí, pessoal, boa noite, né? Boa noite agora aqui em Mato Grosso, são 17 horas em ponto, né? Não, 16 horas. Não, 17 horas mesmo, 17 horas aqui em Mato Grosso. Agora você está chegando aí comigo para mais uma live. A gente está aqui comparecendo semanalmente, né? Para vários assuntos que são pertinentes, assuntos que são necessários e conversados. Há uma expectativa muito grande para os próximos dias. Queria ouvir a sua opinião, como é que você está, como é que está o seu coração, como é que está o seu pensamento. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Já disse aqui algumas vezes que a minha percepção de que não tem mais nada para acontecer, é a minha percepção, né? Não acredito que vai acontecer alguma coisa. Porém, tem muita coisa acontecendo, muitas coisas estranhas, né? Acontecendo, movimentações em Brasília acontecendo. Muita gente, obviamente, está há quase 60 dias protestando, né? Então, tem muita gente, obviamente, aguardando um posicionamento, aguardando que o presidente Bolsonaro faça alguma coisa. Enquanto isso não acontece, a gente tem que ver diversas coisas absurdas acontecendo no país, porque já tomaram o país de assalto, né? Já estão fazendo o que querem com o país, obviamente, já estão se achando dono do país, já não se escuta mais a população, não há essa preocupação em ouvir o que a população pensa. Tristemente, eu digo, né, que a classe política brasileira, ela só lembra do povo, de ouvir o povo quando ele precisa do voto. Depois que passa o voto, infelizmente, a grande maioria deles ignora completamente a voz das ruas, ignora completamente os pedidos do povo. E agora há uma discussão em torno da GLO. Me parece que o STF já começa a se movimentar, se preparando para uma ofensiva em relação à atitude que o Bolsonaro tomar, né? Já tem jornal aí, obviamente, jornalista sem vergonha e vagabundo, que não gosta de interpretar a lei como tal, jornalista que não lê, que não estuda, que é militante, né? Porque a GLO, todo mundo sabe, só o presidente da República pode fazer, os outros órgãos podem pedir, o judiciário pode pedir, o legislativo pode pedir, mas só quem pode dar canetada é o presidente Bolsonaro. Mas já está nascendo um movimento novo, um outro movimento aí, dizendo que o STF se prepara para, caso o Bolsonaro invoque o artigo 142, que eu digo o seguinte, que se o Bolsonaro tiver que invocar o artigo 142, ele já invocou, já está em fase de planejamento, tá? Não existe a possibilidade de ele invocar agora somente. Ele pode ter preparado todo o terreno para evocar, mas aí tudo é uma questão uma questão de lógica, né? A GLO, quem esteve numa live passada aqui, alguns dias atrás, eu mostrei para vocês o passo a passo de como funciona uma aplicação da GLO. A aplicação da GLO, gente, é sem barulho, tá? Se engana quem pensa que a aplicação da GLO é um barulho. Não, é uma operação muito concentrada em determinado ponto, muito rápida. Então, se o Bolsonaro for evocar, ele já planejou tudo isso, tá? Eu acho que ele não vai evocar, minha opinião, acho que ele não vai evocar, porque, vamos pensar comigo, né? Vamos pensar comigo. Ele tem uma filha pequena, ele pode ser preso, pode ser interpretado como... pode ser interpretado, não, eles vão interpretar do jeito que querem, vão dizer que o Bolsonaro é um golpista, vão dizer que ele está aplicando um golpe de Estado. A esquerda só sabe mentir e enganar, esse povo não sabe fazer outra coisa. E que me desculpe os esquerdistas que estão aqui na minha página, porque essa é a grande verdade, né? A esquerda desse país não gosta desse país, não ama as pessoas, detesta a gente, porque se detestasse, não mentiam, não enganavam a quantidade que enganam nesse país. É um absurdo, tá? Eu vou pedir que você compartilhe essa live, nós vamos conversar um pouco mais aqui. Obviamente que eu estou, como vocês podem perceber, a minha voz está um pouco ruim, porque eu estive gripado esses dias, por isso que eu não tenho entrado aqui ao vivo. Vamos falar sobre a decisão do Gilmar Mendes, que provocou um burburinho danado aí em relação à PEC da transição, né? Vamos falar disso também, vamos falar da soltura do sujeito lá do Rio de Janeiro,
Vamos falar de vários assuntos aqui. Sabe o que está me chamando a atenção e deve ter chamado a sua atenção também? Antes de começar a falar desses assuntos aqui, eu queria que você falasse de que cidade você está falando, de que cidade você está aqui me ouvindo, tá? Já estamos com 40 pessoas aqui, pode chegar mais se você compartilhar essa live, né? 43 pessoas, pode chegar mais se você compartilhar a live. E se você me disser, obviamente, com o seu comentário, que eu quero mandar um abraço para você, você que me prestigia sempre aqui, mandar um abraço para você, para sua família, tá? Diga para mim de que cidade você está falando, quero mandar um abraço para você e para sua cidade, tá? Mande aí, tá? Estou falando aqui de tal cidade, eu vou mandar um abraço aqui com todo carinho, tá? Para vocês aí. Vou mandar esse abraço para vocês, eu faço questão de prestigiar o público que está comigo aqui todos os dias. Gente, então vamos lá. Nós tivemos diversas coisas absurdas, mas vai falando aí a sua cidade, diversas coisas absurdas que aconteceram nos últimos dias, né? Uma delas, vamos falar aqui uma coisa, gente, a soltura, né? A soltura do Cabral. Eu confesso para vocês, aqui no Brasil tá assim. Aqui no Brasil tá assim. A pessoa que se manifesta contra aquilo que é errado vai para a cadeia. E quem pratica o crime fica fora da cadeia. Vocês repararam isso? Um abraço para a Cleópatra. A Cleópatra, ela é lá de Guapimirim, Rio de Janeiro. Um abraço para você, tá? Um abraço para você. O Roberto Brito está falando de Catanduva, São Paulo. Roberto, um abraço para vocês. Vá compartilhando, vá comentando, vá dando o seu like. Vamos chegar a mais gente, né? Hoje está meio lenta aqui a audiência, porque tem muitos dias que eu não entro ao vivo aqui, né? Geralmente tem muitas pessoas aqui nos acompanhando. Então, gente, aqui no Brasil está de um jeito assim. A pessoa que rouba, a pessoa que comete crime, a pessoa que engana no Brasil, ele fica fora da cadeia. A pessoa que protesta contra o roubo vai para a cadeia. Aqui é uma inversão de valores. O Paulo César Schmidt, boa tarde, Paulo, está falando lá de Curitiba. A Maria Rodrigues é daqui de Sorriso, Mato Grosso. Um abraço para você, viu, Maria? Um abraço também para vocês. Então, gente, o Sérgio Cabral recebeu a vara de soltura, né? Em nota distribuída à imprensa, os advogados Daniel Bialski, Bruno Borragini, Patrícia Pinetti e Ana Júlia Menezes comunicaram a expedição pela Justiça do Paraná do alvará de soltura para que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cumpra a prisão domiciliar. Quer dizer, o pastor que está lá protestando foi para a cadeia. O índio que está lá protestando foi para a cadeia. Mas o Cabral vai para casa. O que vocês acham disso, gente? Sorocaba, São Paulo, o Eliseu Gnatti, lá de Sorocaba, São Paulo. A Ivanilde, um abraço, Eliseu. A Ivanilde está falando de Cascavel, no Paraná. Um abraço, Ivanilde, para você, tá? Então, gente, vamos aos fatos, né? A defesa destacou no comunicado que o ex-governador respeitará todas as determinações estabelecidas pela Justiça. Acrescentou ainda que, nesse momento, Cabral não se manifestará à imprensa, pois o seu maior desejo é estar na companhia da sua família. O alvará de soltura foi assinado pela juíza substituta 13ª Vara Federal de Curitiba, seção judiciária do Paraná, Gabriela Hart. Deverá ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Então, vamos lá. É uma aberração a soltura do Cabral. Uma aberração. Eu imagino como é que o povo se sente quando vê o político corrupto, notoriamente corrupto, condenado, né? Condenado a mais de 400 anos de cadeia, 300 anos de cadeia nas costas. Esse vai para a rua, ficar em prisão domiciliar, na companhia da família. E as pessoas que se manifestam, perdem redes sociais, vão para a cadeia. Está tudo errado, gente, esse país. Está tudo errado. Vocês concordam? Que está tudo errado? O Castilho Santos está dizendo, a soltura do ex-governador é um absurdo. O Paulo César Schmidt é triste, exatamente, Paulo César. Gente, o que está acontecendo no Brasil, sinceramente, eu estou com 41 anos de idade. Eu já acompanho a política há bastante tempo, mas eu confesso para vocês que eu achei que em algum momento o país voltaria a ser sério, que nós teríamos uma política séria. Como jornalista, eu confesso que eu observo essas coisas e às vezes me dá até um desânimo, porque às vezes eu vejo
que parece que a população brasileira está trabalhando enxugando gelo. Vocês viram agora que a Câmara Federal votou o aumento de salário dos caras. Vocês repararam nisso? Quem mais prestou atenção nisso? Né? Muita gente prestou atenção nisso. O Eudes está dizendo, não, amigo, só você ver o Lula tá solto e vai ser o presidente do Brasil. Olha, assim, é tanta coisa, meu amigo, é tanta coisa, Eudes, que é difícil, é impensável. As coisas que acontecem no Brasil, a gente só vê aqui, né? Aliás, a gente vê em outros países comunistas, porque agora o pessoal acha que não, mas o socialismo chegou e ele chegou para ficar, tá? Se não acontecer nada até dia 31 de dezembro, o comunismo chegou para ficar e vai ser na base da porrada, tá? Eles vão impor na base da porrada, na base da lei, prendendo gente, vão fazer, não adianta, gente. Olha, vou falar para vocês, a agenda comunista é uma coisa violenta, seríssima, tá? E que só gente muito ignorante apoiar esse tipo de movimento, tá? Porque não tem a mínima noção de quanto esse tipo de movimento já matou de gente no século passado, né? Mas reparem, vamos lá, o Lula teve 3 condenações, primeira, segunda, terceira instância, um monte de condenação, uma dezena de juízes, e ele está solto, né? E agora ninguém pode, inclusive, dizer o que a gente acha disso, porque se falar o que a gente pensa, a gente vai para a cadeia, né? Eu, como jornalista, tenho que medir as palavras quando eu falo em relação ao Lula. Por que, Roberto? Porque eles estão prendendo gratuitamente todo mundo. A gente não tem mais liberdade de expressão. Você reparou nisso? As pessoas que vão para a rua manifestar, eles comparam com todo tipo de baderneiro. Quer dizer, eles não sabem, principalmente a imprensa, que me enoja, porque eu sou jornalista, né? Agora sou jornalista independente, acabei de deixar o SBT Sorriso, a qual eu fazia parte, acabei de sair da emissora após 5 anos, né? E agora vou fazer aqui jornalismo independente, já estava fazendo, mas agora vou fazer com maior veemência. Mas eu confesso para vocês que a imprensa, isso tudo está acontecendo, por quê? Porque nós temos uma imprensa que é conivente com os atos antidemocráticos cometidos pela justiça brasileira. Porque eles acusam, né, a população, os manifestantes, as pessoas que foram para a rua, de cometerem atos antidemocráticos. Isso aí não existe na lei, tá? Isso aí não existe, é uma invenção jurídica. Eles criaram isso agora. A população está impedida de questionar o processo eleitoral. Se questionar o processo eleitoral, vai preso. E não é brincadeira, tá? Vai preso. Não estou brincando. Se você questionar o processo eleitoral, você vai para a cadeia. Não tem conversa, não tem brincadeira. Não está fácil. Peguem aí, não vamos muito longe. Veja o que aconteceu com o pastor. O pastor foi preso. Na calada da madrugada, estava lá manifestando, foi preso. Imagine vocês que daqui um pouco, se o povo do Rio de Janeiro, por exemplo, resolver questionar a estrutura do Cabral, talvez vá para a cadeia. Né? O José Henrique está dizendo, esse trouxa aí falando em comunismo é muito burro, porque não fizeram isso antes das eleições. Só depois que perderam? Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que a esquerda vem fazer aqui. Não sei, né? Mas tudo bem. É só o que eles têm para dar, é xingar. Até porque o esquerdista é super desinteligente, né? Eles acreditam que o comunismo é uma coisa boa, inclusive que atacar empresário é uma coisa boa. Não dá nem para responder. Mas como eu estava dizendo para vocês, aqui no Brasil está proibido questionar processo eleitoral e está proibido questionar quando se solta um bandido. Se soltar um bandido hoje e você questionar, você pode ir preso. Nós chegamos nesse estado de coisa em que o bandido é uma celebridade e o povo é o criminoso. Repare, o povo é quem paga, o povo é que sustenta todo esse sistema, tá? O povo é que sustenta o judiciário, o povo é que sustenta o Congresso Nacional, o povo é que sustenta o Executivo, o povo é que mantém a máquina funcionando. Não são esses caras, né? E o povo que paga as contas, imagine você pagar as contas da sua casa e depois você não poder falar nada na sua casa. Porque se você falar alguma coisa dos gastos da sua casa, você vai preso. Olha a que ponto, né, o Brasil chegou.
Eles aumentaram agora o salário deles, né? Os nobres deputados. Agora está todo mundo com salário aumentado. Lula já entra no poder um ano que vem com um salário mais alto. Eu fico olhando para essas coisas e pensando assim, a gente que paga essa conta toda não tem direito de questionar essas coisas? Toda vez que a gente questionar essas coisas, a gente vai ser chamado de baderneiro, de antidemocrático, o povo não tem direito. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, eu sempre estarei do lado do povo, nunca do lado do político. Pode ser o político que for, inclusive o Bolsonaro, tá? Se o Bolsonaro aí não cumprir com o que ele falou, eu vou ser o primeiro a criticar. Porque o povo está na frente do quartel aguardando a decisão dele. O povo está lá, não é justo com o povo. Né? Não é justo que o povo está lá. As pessoas estão aguardando a decisão dele. Então está todo mundo esperando, todo mundo na expectativa. Aliás, os próximos dias, como eu tenho dito aqui, serão dias de expectativa. Então, eu sou jornalista, eu não sou militante político. Né? Eu não estou aqui para agradar A e nem B. Sou mais à direita? Sim, sou jornalista mais à direita. Mas não interessa, se o político de direita está fazendo coisa errada, nós não vamos passar pano aqui. Tá? Não vamos passar pano aqui. Então, o Paulo César, inclusive, está dizendo assim, até os de esquerda vão pagar o preço também, não só os da direita, mas todos que têm família, independente se é esquerda ou direita, vão pagar todos o mesmo preço. Exatamente. Mas assim, Paulo César, as pessoas mais pobres, né, as pessoas com menos condições, com menos instrução, essas pagam um preço muito maior. Né? Por quê? Porque são essas pessoas que, quando vem uma crise, são as primeiras que são prejudicadas. Né? As pessoas que empreendem, as pessoas que têm, que têm uma condição de vida melhor, que têm uma empresa ainda que pequena, essas pessoas se sobressaem em qualquer crise. Mas se vier de novo uma recessão como a de 2016, que esse povo insiste em negar o que aconteceu, tanto é que a Dilma foi impeachmentada, se vier uma recessão de novo, e os pobres, as pessoas mais pobres são as que mais sofrem, são as que são mais prejudicadas. Eu, como jornalista, basicamente atendo muita gente pobre, né? Aliás, quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe disso, que a maior parte dos meus atendimentos à população é para gente, pessoas que são pobres, que têm necessidades, que usam o serviço público de saúde, né? Então, eu vejo muito isso. A hora que o bicho pega, que tem um problema de saúde muito sério, quem é que paga? O povo. Se o serviço de saúde não oferece o serviço adequado, quem é que sofre? O mais pobre. A pessoa que tem uma melhor condição de vida tem um plano de saúde, vai num hospital particular e está tudo bem. O pobre não tem para onde recorrer. Ele tem que usar o posto de saúde, ele tem que usar a UPA da cidade. Então, veja bem, as pessoas recorrem a nós, jornalistas, né? Muito, na sua maioria das vezes, pessoas muito pobres, e o que eu vejo? Né? São elas que pagam o maior preço dessa conta. São as que mais sofrem. O empreendedor sofre, mas o empreendedor, cara, é um cara aguerrido, é um cara que está acostumado com crise, é um cara que sabe dar a volta por cima, né? Agora, a pessoa mais pobre, obviamente, a hora que o bicho pega, ela paga muito caro. Não tenho dúvidas que ela acaba pagando muito, muito, muito caro. Agora, como é que vai ser... Agora tem essa expectativa de Bolsonaro fazer algo até o final desse ano. Eu já disse aqui algumas vezes, porque assim, gente, tem muita gente que está crendo, eu coloco o meu pé atrás, porque eu acompanho política, né? Eu vivencio política, semanalmente eu tô acompanhando política, eu vou atrás, eu entrevisto políticos, e eu tenho visto como é que é, né? Então não existe esse político salvador da pátria. Se o Bolsonaro fizer alguma coisa, vai me surpreender. De verdade, vou falar aqui para vocês. Se ele fizer alguma coisa realmente relevante nos próximos dias, acabando o mandato, vai me surpreender. Porque eu nunca vi político colocar a cabeça dele a prêmio na última hora. Bolsonaro tem uma filha pequena, já está aposentado pela Câmara Federal como deputado, tá? Ele vai sair do poder e vai continuar a vida dele. Se ele fizer qualquer coisa agora de última hora, ele pode ir preso, bagunçar a vida dele. Tá? Então, se ele vai pagar esse preço, vai ser o primeiro político, escute o que eu estou falando. Se o Bolsonaro agora, de última hora, colocar a própria cabeça prêmio, vai ser a primeira vez que eu vi um político se sacrificar em prol do povo. Porque, na maioria das vezes, tá? O Bolsonaro deve estar passando por um teste de fogo.
Porque na maioria das vezes o político, a hora que o bicho pega, ele tira o pé. Tá? Eu tenho acompanhado política, e tenho visto isso, né? Tenho visto isso. O político é assim, ele vai. Eu sempre digo aqui, o povo tem que ser amado e o político tem que ser cobrado. Por quê? Porque a gente sabe que são diversos interesses dentro de qualquer governo, tem interesses muito grandes. Interesses, inclusive, da própria pessoa, do próprio político. Não só das outras pessoas ao redor, mas do próprio político. Bolsonaro pode sair dessa e esperar 4 anos e concorrer novamente, e trabalhar 4 anos, ou ele pode fazer agora uma última ação, como a que aconteceu em 64. Só que o que aconteceu em 64, gente, precisava ser feito. Agora, será que precisa ser feito mesmo? É assim? Será que o Bolsonaro vai ter coragem de colocar a cabeça? Porque se ele fizer, ele vai colocar a cabeça dele a prêmio. Vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez que um político se sacrificou em prol do povo. Tá? O Reginaldo da Mata assim, tenhamos fé. Quando você que acha que quem está na rua, ela deve estar respondendo um rapaz, chamou de patriotários, né? Vamos respeitar as pessoas, né? Vamos respeitar. As pessoas estão sofrendo, né? Ele sempre fala que vai fazer fundo dentro das 4 linhas, Então, exatamente, o Bolsonaro está tentando seguir a regra, se ele convocar a GLO, está dentro das 4 linhas. Só que, se vocês sabem, nós temos uma imprensa que distorce tudo que o Bolsonaro diz e faz. Nós temos um judiciário que distorce tudo o que esse governo fez. Distorceu tudo. Na época da Covid, o Bolsonaro falava uma coisa, eles distorciam e transformavam em outra. A questão é muito melindrosa. Eu imagino que Bolsonaro não está dormindo à noite, porque é melindroso. Se ele for interpretado como um golpista, e é o que eles vão fazer, mesmo com a imprensa internacional de olho no Brasil, né? A imprensa dos Estados Unidos está de olho no que está acontecendo aqui, mesmo assim, podem ter certeza, se o Bolsonaro realmente fizer algo nos próximos dias, repito, eu não acredito. Se acontecer, vai ser o primeiro político, a colocar a própria cabeça a prêmio em favor do povo. Por quê, Roberto? Por quê? Porque político, geralmente, quando a corda aperta, que ele percebe, tá? Vamos dizer, o Bolsonaro está passando por esse teste. Todo mundo está vendo o teste que ele está passando. Ele deve estar passando o inferno. Eu não queria estar no lugar do cara. Eu não queria. De jeito nenhum. Não queria estar na pele do presidente Bolsonaro. Porque, goste ou não, com todas as manifestações que aconteceram, o povo ficou bastante inflamado, né? O povo está com ele, né? O povo que votou em Bolsonaro está com ele. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém. Eita, os cachorrados aqui resolveu me atrapalhar aqui. Então, gente, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu queria ver os comentários de vocês. O que vocês acham? Porque ele não vai convocar a GLO agora. Se ele tiver que convocar, ele já convocou, tá? Por quê, Roberto? Porque eu li como é que funciona o planejamento da GLO. Eu li aqui ao vivo em uma live, inclusive. Tem todo um planejamento estratégico, um passo a passo, é uma ação, é como se fosse uma operação da Polícia Federal. Sabe aquelas ações que a Polícia Federal chega às 6 horas da manhã, dá o bote, prende todo mundo, ninguém nem vê? A GLO é a mesma coisa. Tá? A GLO não é o exército indo para cima do povo, gás de pimenta, não é nada disso. É uma ação bem coordenada, silenciosa, mirando em um ponto específico, tá lá dizendo que ela é específica, ela não pode durar para sempre, a ação tem que ser rápida, tá? Não pode durar muito tempo. Então, se ele já tinha esse plano de evocar, ele já preparou o terreno. Ele não vai pedir agora para daí acontecer o planejamento. E aí, obviamente, que vendo aqueles decretos, né? Eu fiquei atento a alguns decretos presidenciais que chamam atenção para isso. Que são decretos que a gente não estava acostumado a ouvir falar. Mas mesmo assim, ninguém falou nada oficialmente. Até agora não tem ninguém dizendo oficialmente que trata-se de planejamento da GLO, né?
Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal está discutindo aqui nos comentários, né? Tem um pessoal que vem aqui nos comentários destratar as pessoas, né? Eu não consigo entender. Não consegue ter um debate sadio, né? Esse debate apaixonado, gente, não leva a nada. Vem aqui xingar as pessoas, né? Não pode. Bom, mas como eu estava falando para vocês, a GLO tem um planejamento muito específico. Uma coisa que eu li na GLO que chamou a minha atenção. Roberto, o que tem lá na GLO? A GLO diz que as outras forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, quando tem GLO, essas forças ficam sujeitas às Forças Armadas. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque hoje a gente tem a Polícia Federal a serviço do Judiciário. A Polícia Federal hoje está fazendo tudo que o Judiciário quer, né? Então, se tiver a GLO, eu achei esse um ponto importantíssimo. Outra coisa que é importante destacar, a GLO pode ser pedida tanto pelo Bolsonaro, diretamente aqui na hora, ou o Judiciário pode pedir, tá? O Ministério Público pode pedir, a Câmara Federal pode pedir, o Senado pode pedir GLO, tá? Mas quem tem a decisão é o Bolsonaro. Mesmo que outras instituições peçam, quem pode, quem arrisca, quem assina a GLO é o Bolsonaro. Só ele pode determinar. Isso é um ponto positivo, né? Porque daí, obviamente, que o STF já está se preparando aí para desqualificar uma decisão do presidente. Se o presidente der uma canetada dizendo vai ter GLO, e é por isso que eu acho que o Bolsonaro não falou nada, se ele já tiver feito isso na calada, se ele já estiver fazendo a GLO na calada, que é o que eu acho, se ele vai evocar, ele já evocou, não vai pedir GLO agora no final do ano, ele já pediu e ficou quieto, tá? Porque o planejamento da GLO não é curto prazo, não é curto, é um planejamento grande, são ações massivas, eles pensam em tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, onde pode ter um maior problema, eles precisam concentrar as forças em determinados pontos do país. Então, eu acredito assim, se ele for evocar, ele já evocou. Mas como até agora ele está quieto, como até agora o Bolsonaro não falou nada, eu fico com o pé atrás. Por quê? Porque seria a primeira vez que um governo colocaria, ou que um político colocaria a cabeça a prêmio, porque é literalmente colocar a cabeça a prêmio. Nós tivemos agora, então, eu já falei, né, o aumento de salário dos senhores da Câmara Federal, tivemos a soltura aí recente do ex-governador do Rio de Janeiro, e a gente teve uma outra aberração, né? Qual a aberração? Mais uma vez, o STF se metendo em coisas que não é da sua conta. O STF foi lá, tirou, né? Tirou o direito tirou a questão do Bolsa Família do orçamento, né? Tirou fora, não, vocês vão pagar isso aqui por fora. A pergunta que não quer calar, porque assim, vocês viram, a PEC da transição era para isso, certo? A PEC da transição era para ter grana para poder pagar o Bolsa Família e aquela grana extra para as crianças, que é quem tem filho, R$150 por cada filho. Então, como esse negócio estava difícil de aprovar na Câmara Federal, o Gilmar Mendes falou, deu uma canetada, não precisa disso não. Deixa esse negócio de PEC de transição por lá e paga o que tem que ser pago. A pergunta, Gilmar Mendes, é de onde virá o dinheiro, né? De onde vem o dinheiro? Porque gastar é fácil. Gastar eu também gasto, não é verdade? Vamos gastar. Dá um cartão de crédito aí de R$100 mil. Bora gastar. Mas e depois para pagar? Sabe quem vai pagar a conta, povo? Vocês. Nós vamos pagar essa conta aí. Tá? Nós. Esses caras querem fazer benevolência, fazer bondade, às custas do povo, né? Eles querem ficar bem com uma parcela da população, às custas do povo. Roberto, você é contra o benefício social? Não sou contra. Eu acho que realmente tem pessoas que têm necessidade desse benefício. Eu acho. Só que a metodologia que o PT usa para isso é para amarrar esse voto. É para colocar a pessoa no cabresto. É para manter a pessoa na pobreza. Não é para ajudar ela. Se fosse, ele criava um plano. Não, você vai ficar por tanto tempo com o Bolsa Família, mas você tem que arrumar um emprego. Ou você tem que empreender.
ou você tem que aprender a profissão. Não é assim não, é dar o dinheiro, né, e pronto. E a pessoa fica anos da vida dela recebendo esse auxílio, né? E é o povo que tem que pagar, às vezes, por um sujeito que devia estar trabalhando. Eu sou contra o benefício? Não. Mas eu acho que tem que ter regra para isso. Não pode ser assim desenfreado, dar dinheiro para todo mundo e quem paga é a gente. Não existe isso aí, né? Nós não podemos pagar a conta que é dos outros. Então, gente, tem muita coisa acontecendo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho falado para vocês aqui. Em breve, vou lançar um movimento aqui, tá? Em breve vou lançar esse movimento aqui, em que nós vamos formar novos jornalistas. Eu vou colocar toda a minha experiência à disposição de novos jornalistas para influenciar as suas cidades, para influenciar essa política. A gente precisa criar um contrapeso de informação no país. Não é admissível que tenha uma imprensa que fale o que quer e que ninguém pode contestar. Nós precisamos criar uma imprensa que conteste a imprensa. Olha que loucura. A gente precisa criar uma nova imprensa. O Oliveira está dizendo, faz um L aí, esse é o descaso de 30 anos com a coisa pública, esquerda comunista muito mais organizada do que a população. Eles tomaram o poder de cima para baixo, agora estamos colhendo o resultado e tudo que foi feito pela direita será considerado golpe. Perfeito, Oliveira. Perfeito, Oliveira Dias fez esse comentário. Exatamente isso. Sabe qual é o problema da direita? A direita é desorganizada e a direita é egocêntrica. Como assim, Roberto? Vamos pegar o pessoal que é direita liberal, né? Pessoal do MBL, por exemplo, fez campanha maciça para voto nulo. Quer dizer, eles não sabiam que se as pessoas votarem em nulo, o Lula ia ganhar a eleição? Né? Claro que eles sabiam. Eles queriam isso. Como assim, Roberto? Lógico que eles queriam que o Lula ganhasse. Mas não tem lógica. Só tem 2 candidatos. E eles estimulam as pessoas a votar nulo. Essa foi uma das maiores canalices que eu já vi na eleição. As maiores vagabundices que eu vi nessa eleição. Quer dizer, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto de nenhum nem outro. Não voto em ninguém, voto nulo. Aí, meu querido, você vai ser governado por alguém? Olha a tolice desse povo que se chama liberal. Olha que gente burra. Mas não é só burrice isso aí. Isso aí é busca por protagonismo, busca por chamar a atenção, porque aquele pessoal do MBL é um bando de gente mimada, pelo menos na minha percepção. São uns meninos que é só você pegar o discurso do Arthur Duval. É gente muito mimada, é gente que pensa que a política, que foi eles que inventaram a política. Meu amigo, política é coisa de gente grande, é coisa de criança. Tem uma hora que você tem que tomar um lado o menos lesivo possível. Isso é em qualquer país. Mas não aqui. Eles criaram o voto nulo como um voto útil. Voto nulo não é útil. Como é que você vai cobrar de alguém se você não votou em ninguém? E aí quer gritar, olha, o fulano é vagabundo, o fulano não presta, mas você votou em ninguém. Você tem que calar a boca e ficar quieto, pô. Cala a boca e fica quieto. Você votou nulo. Você não teve um lado, você não quis arriscar um lado. Votasse no Lula, então, ué. Porque a gente não tem como respeitar a gente que não tem posição nenhuma. O cara prejudica o país em prol de um machismo pessoal. Porque eu sou liberal. Pelo amor de Deus, velho. Né? Pelo amor de Deus. O João Nilson está dizendo, quem liberou o Auxílio Brasil foi o Bolsonaro. Até dono de imprensa recebeu. Você não falou nada porque era Bolsonaro. Agora que o Lula fica com frescura. Não tem ninguém com frescura aqui, Jamil. Se você vê outras lives, a gente não passa pano aqui para o certo ou errado. Agora, Lula é vagabundo e pronto. E ninguém vai impedir isso, de eu dizer isso. Lula não presta. E acabou. E não vai ser você que vai dizer o que eu devo falar ou não. Bolsonaro cometeu os erros dele, como todo político comete. Agora, no governo Bolsonaro não tinha um esquema de corrupção organizado como era o de Lula. Não dá nem para discutir isso com vocês, me desculpem. Eu tenho o direito de achar que o Lula não presta. Para mim, é um sujeito que deveria ser extirpado da política brasileira. Ele não deveria ter concorrido essa eleição se ele tivesse vergonha na cara. Ele não tem nem vergonha na cara, esse sujeito. Não tem. Né? Então, assim, a gente está falando de coisa aqui maior. O dono de imprensa recebeu. Todo mundo recebe dinheiro, meu filho, do governo. A imprensa recebe, empresas recebem. A questão não é essa, a questão é receber o que é justo. A questão é não mandar o dinheiro para Cuba.
igual o Lula mandou, ou seja, que isso é mentira também. Que é só não pegar o nosso dinheiro e mandar para a Venezuela. Essa é a questão. A questão que não pode é essa. Isso que não pode, que vai voltar a acontecer de novo. E eu espero, de verdade, que essa justiça tome vergonha na cara e bote Lula novamente no lugar dele, que é a prisão. Era lá que ele deveria estar. Era lá que ele deveria estar. E não circulando como presidente da República. Isso é uma afronta aos brasileiros. Isso é a maior chocarrice com a cara do povo brasileiro. Um sujeito que anda transitando como se ele fosse a pessoa mais honesta da terra, né? Pousando de bom moço. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Nada contra quem votou, porque eu sou sempre a favor do povo. Quem votou, meu amigo, que Deus abençoe. Você fez a sua escolha. Eu respeito gente que faz pelo menos uma escolha. Eu não consigo respeitar gente que vota nulo. Não consigo. Por quê, Roberto? Porque o cara que vota nulo fez uma escolha também. E o cara que votou nulo votou no contrário. Ele queria que o outro ganhasse. Entendeu? Não adianta. Vem com esse negócio assim, o voto nulo tem intenção. Não, é os meus valores. Mentira! Claro que é mentira. Né? É hipocrisia. Quem votou nulo, votou com a consciência de que estava votando no outro, de que estava fazendo bem a um lado, para prejudicar a direita. Esse pessoal diz que é direita, esse pessoal não é direita, bicho. Né? Esse pessoal não ama Deus, esse pessoal não ama a família, esse pessoal não ama ninguém, esse pessoal não ama as pessoas. Se amasse, votaria, escolheria um lado e dizia, esse aqui é o melhor lado, as pessoas merecem esse lado. Agora, só tem dois lados, o cara não vota em ninguém, ué, é um idiota. E depois quer reclamar, por isso vai reclamar de quê? Votou nulo, pô. Votou nulo. E a hipocrisia é tanto que esse mesmo pessoal que votou nulo perde voto para as pessoas. Olha, gente, olha onde a política brasileira chegou. Olha em que buraco nós estamos enfiados. O mesmo cara que pede voto nulo é o mesmo cara que pede voto para ele. É doença mental, bicho. É doença mental. A Dani Oliveira. Meus parabéns, amigo. Deus lhe abençoe e continue com sinceridade. O Darcy, nós temos que trabalhar e tirar os políticos corruptos. Ó, o Fernando dizendo, usar camisa falsificada é feio, viu? Bom, eu não sei se é falsificado, eu comprei no Mercado Livre. Se é falsificado, não foi escolha minha, tá? Não sei se é falso. Se for, veio do Mercado Livre assim, não foi eu que fui lá atrás, tá? Eu nem sabia que isso aqui era marca, para ter uma ideia. Tá aqui, tá bordadinho, bonitinho, eu não tinha como saber se era, tá? Diferente das pessoas que cometem crimes conscientemente, né? Que roubam o cofre, dinheiro de saúde, dinheiro de educação, diferente, muito diferente, tá? Deixa eu ver o que mais. Dani Oliveira, vamos colocar a verdade na frente da mentira. Meu amigo, meus parabéns, um abraço. A Alda Carvalho, verdade. A Terezinha Jesus de Andrade, verdade. Então, gente, veja bem, nós precisamos de gente séria no governo e de um povo que tenha lado, sim. E mais do que isso, não só ter lado, nós precisamos de uma imprensa que não assina embaixo dessas coisas, porque nós temos uma imprensa que assina embaixo dessas coisas. Temos uma imprensa que assina embaixo dessas coisas. É muito triste isso. Muito triste. Né? Nós precisamos, eu tenho dito aqui, criarmos uma nova imprensa no Brasil. Uma imprensa que combata fake news, que combata mentira, porque todo santo dia esse povo chamando manifestante de golpista e antidemocrático. É um absurdo uma coisa dessa. Eu creio que em breve nós vamos criar um grupo de pessoas que vai se levantar e vai deixar de ficar assistindo, de ser mero coadjuvante e vai agir. E não mais, gente, veja bem, outra coisa que tem dado muito errado.
A nossa paixão por político às vezes atrapalha, porque a gente deixa de criticar os erros. A gente precisa aprender a criticar o político quando ele está errado e falar bem quando está certo. Fala bem quando está certo. A gente precisa disso. A gente precisa ter essa visão. Ter essa visão. Político tem que ser cobrado. Ponto. Não interessa quem é. E o povo tem que ser amado. Porque o povo é que paga as contas no final de tudo. Quem vai pagar a conta agora disso? O povo, sem dúvida nenhuma. O André Alexandre Cândido está dizendo: meu amigo, Deus é maior e com certeza o Nine não conseguirá concluir sua arquitetura satânica, não. Eu, sinceramente, aguardo que aconteça um impeachment. Essa é o meu sentimento. Eu aguardo com muito carinho que, além do mais tardar, no meio do mandato, ele seja impeachmentado. Não é possível que a Câmara vai permitir essa desordem. E aí, gente, o que me chama a atenção quando eu falo de imprensa para vocês, né? Roberto, qual é o papel do jornalista? O papel do jornalista, tá? O papel do jornalista qual é? É pegar a informação e reportar a informação, tá? E fazer a busca de informação para confrontar uma informação da outra. Esse é o trabalho da imprensa. O que a imprensa aqui faz? Primeiro, ela passou a mão na cabeça do Lula, passou a mão, né? Adulou. Aí agora que ele veio com um plano de governo que ele não tem, que é o único plano de governo dele é o Bolsa Família, ele não tem plano de governo. Ele nem sabe o que é isso. E aí, agora eles estão achando estranho a política econômica do Lula. Mas estranho o quê? O Lula nunca mentiu nesse sentido, ele sempre falou que ia fazer assim. Estão achando estranho por quê? A única coisa que o Lula não mentiu foi sobre a política econômica, que ele sempre falou que ia fazer isso. E agora está todo mundo assustado. Sabe, a imprensa, às vezes, eu acho que eles pensam que a gente é idiota. Né? Dona Miriam Leitão, outros canais importantes. Olha, meu Deus, eu não imaginava que ia ser assim. Como não imaginava? O Lula sempre falou que ia ser assim o governo. Que ele ia colocar o pobre no orçamento. Está dando prejuízo para a Petrobras, nem entrou ainda, está dando um prejuízo enorme para a Petrobras, mas eles acham isso bonito. Toda vez que o empresário se ferra, eles acham bonito. Eles acham isso bonito. E agora a imprensa está achando estranho. Mas, gente, não existe, cara. Não existe. Mas, enfim, esses foram os assuntos de hoje. Todo dia eu estou por aqui. Vocês estão vendo aí, eu sempre estou postando alguma coisa, informação nova. Essas informações que eu posto aqui na página, gente, eu checo antes, tá? Porque eu não gosto de ficar postando coisas que não vai agregar para a vida de vocês. Se vocês não me seguem aqui ainda na página, 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui da página não seguem a página ainda. Sigam a página e aguardem esse movimento que eu vou criar, tá? Aguardem. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, me sigam lá no YouTube, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube lá. Faz esse favor, se inscreve lá no canal do YouTube, tá bom? E vamos juntos construir o Brasil melhor. Veja bem, se acontecer alguma coisa nos próximos dias, amém. Se não acontecer, vida que segue, a gente tem que continuar vivendo, apesar do Brasil, né? Apesar de como o Brasil é, a gente tem que continuar vivendo. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês, obrigado pelo carinho da audiência aqui todos os dias e que Deus os abençoe. Um abraço.